tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E é o seguinte, hoje eu vou propor um vídeo. Como esse é o vídeo, este é o episódio de número 50 deste podcast. E em breve, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, agora em abril, a gente completa um ano deste podcast. Eu queria propor da gente voltar para um formatinho que é o que eu comecei a fazer, que é basicamente eu sentar aqui, ligar a câmera, começar a falar os meus pensamentos com vocês, sem muito roteiro, de forma mais orgânica mesmo. E também não vou falar, né, não vou trazer os quadros aqui hoje. Então vai ser um episódio inteiro só de pensamentos e conversa. Beleza? Então, assim, eu não estou bebendo nada, na verdade estou com a minha água aqui, né? Mas não estou bebendo café, chá, nada agora. Mas se você quiser, este é o momento de você pegar seu café, seu chá, sua taça de vinho, o que você preferir, tá? Eu não estou bebendo por conta da quaresma, porque fiz essa promessa, mas caso você esteja, fique à vontade, afinal hoje é quinta-feira, né? Já é um pré-sextou, né? Muitas pessoas já fazem seus happy hours no dia de hoje, então se for o seu caso, já fica à vontade para, enfim, você trazer sua bebidinha favorita para esta conversa aqui e ficar bem à vontade, tá? Como vocês podem ver, eu estou falando até mais baixo, porque eu estou aqui no meu sofá, na minha sala novamente. Hoje eu só coloquei uma luz mais direcionada aqui para não ficar tão no umbral como eu fiz o vídeo 2 vídeos atrás, que eu fiz aqui nesse sofá. E, enfim, os gatos estão dormindo. Tá uma pazinha, um momento de tranquilidade aqui nesta casa. E aí eu acabei que eu entrei neste mood, entrei neste clima. Por isso estou falando até de forma mais pausada. Espero que você esteja gostando de ouvir a minha voz de forma mais zen. Você pode ouvir minha respiração, talvez, né? Enfim. Mas, vamos lá, né? O que é que eu fiquei pensando sobre? Além de ter pensado em algumas coisas, acho que casou muito assim essa semana, né? Alguns pensamentos aleatórios se juntaram. Eu também caí num vídeo meu aqui, reassisti um vídeo meu que se chama Deixar. Eu vou deixar pinado aqui para vocês. E, enfim, é um vídeo que eu fiz há uns 6 ou 7 meses atrás, então eu ainda estava um pouco no formato do começo, né? E acho que por isso também eu fiquei nessa vontade de fazer esse vídeo neste formato de novo, assim, voltar a fazer daquele jeitinho. E aí, o que é que eu falo nesse vídeo, basicamente, mas como eu disse, eu vou deixar ele aqui para você assistir. Mas basicamente eu falo sobre deixar as pessoas livres para irem embora se elas quiserem, e para você se permitir também ser livre para ir embora, seja de lugares, de relações, de amizades, na hora que você achar que é o que você quer fazer, né? E aí, eu falo muito sobre o quanto eu aprendi a fazer isso, o quanto eu hoje percebo que de fato eu me escuto muito, assim, sabe? Eu percebo muito como eu estou, seja em lugares ou na presença de pessoas. E aí, com isso, eu decido se eu me sinto bem, se eu tô à vontade ou não, se eu prefiro ir embora, enfim. E ali, eu comecei a falar sobre o voltar, que é a deixa que eu peguei para este episódio aqui. Porque ali eu falei um pouco que, assim, eu sou uma pessoa que, de repente, eu pondero um pouco. Principalmente falando sobre relacionamentos, né? Relações e amizades de forma geral. Que assim, eu pondero um pouco antes de deixar algo. Então, se eu de repente decidir deixar, é porque geralmente eu já meio que eu já pensei sobre isso. E aí, então, eu estaria mais segura de tipo, eu não vou querer voltar. E assim, gente, eu, claro, até falo isso lá também. Claro que a gente, como ser humano, a gente pode cometer erros, né? Então, assim, a gente pode cometer erros e a gente pode se arrepender também, né? Das coisas que a gente decide fazer. Eu dou um exemplo lá, inclusive,
que teve uma pessoa, um amigo, que de fato, assim, depois que eu passou algum tempo, eu percebi que realmente eu tinha exagerado um pouco, que a minha reação não tinha sido boa e que, enfim, eu tinha de fato estragado, sabe, a amizade que a gente tinha ali. E aí, assim, no caso dessa pessoa, naquele momento em que eu quis procurá-la, e aí eu fui até ela, assim, tentei, na verdade, né, ir até ela, porque eu realmente queria conversar e eu queria, de repente, me desculpar, pelo menos. Eu não sabia muito bem se a pessoa ia, de fato, me desculpar, assim, me perdoar, mas eu queria fazer isso, eu queria falar, né, pedir desculpas. Só que, assim, ele não me deu essa oportunidade, e eu digo lá no vídeo que é um direito dele. Eu realmente acredito que é um direito da pessoa, de repente, não querer, né? Só que lá eu não comento, mas tempos depois eu recebi, não diretamente por ele, mas por uma pessoa que era a nossa amizade em comum. Essa pessoa, né, essa nossa amizade em comum, ela me procurou e ela veio muito conversando comigo, muito assim de tipo, pô, vocês deviam conversar, você devia dar uma chance para vocês se acertarem, você devia. E ali eu senti que assim, poxa, mas eu tentei. Eu procurei essa pessoa por pelo menos 2 vezes, 3 vezes. E eu senti ali que ela não queria e eu respeitei isso. Só que agora, a esta altura, porque isso já foi meses depois, acho que talvez um ano depois, se eu não estiver exagerando. Naquele momento ali, eu é que tava do tipo, mas sabe, agora não faz mais sentido, agora eu não quero mais. Eu senti aquela necessidade, aquela urgência de conversar e de pedir desculpas lá atrás. Agora, o tempo passou e assim, eu lidei com isso do meu jeito, né? E, enfim, né? Soltei isso do meu jeito. E eu imaginei que essa pessoa também tivesse soltado. Então, assim, acho que não tem mais o que falar, não tem mais o que a gente cavucar, sabe? Melhor deixar como tá. E de fato foi o que eu fiz e a gente nunca mais falou. E aí, assim, o que é que isso ficou projetando? O que que esse episódio e o que que junta com pensamentos que eu tive essa semana também? Quando eu falo assim que, tipo, eu de repente não vou querer voltar, ou seja, eu tomei essa decisão e tá tomada, eu sei que parte de mim, parte de quem tá falando isso, é o meu ego. Eu sei disso. Eu dou exemplo no episódio também sobre eu ter saído da casa do meu pai e tal. E ali, esse exemplo acho que é o mais perfeito para ilustrar isso que eu quero dizer. De que ali eu sei que, assim, eu falo que eu faria qualquer coisa para simplesmente não voltar, porque é o meu ego, é o meu orgulho que tá falando, sabe? Eu sei que é o meu orgulho que tá falando, assim, de não, eu não vou. E que fazer isso seria passar por cima de um orgulho, de um ego que eu sei que é muito presente em mim, é muito forte em mim. E eu reconheço isso. Então, a partir disso é que eu falo ali no episódio que eu lido com as consequências da minha decisão. Então, assim, por muitas vezes eu realmente prefiro sustentar o meu ego, sustentar o meu orgulho, do que abrir mão, sabe, assim, para mim, de repente, é muito mais desconfortável a sensação de estar cedendo, passando por cima do meu orgulho, do que eu lidar com, tipo, as consequências, como eu falo, de que então essa amizade nunca mais vai existir, entende? E aí, o que eu pensei também foi que não tem nada, sei lá, eu acho, na minha visão, não tem nada certo ou errado, sabe, assim, eu acho que, assim, é necessário muitas vezes a gente ter um certo calibrador de disso, do quanto a gente de fato é impulsionado, levado pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. Eu acho que é necessário que a gente tenha minimamente esse filtro, sabe, para não ficar desproporcional demais. Só que ao mesmo tempo, eu penso que é importante ter
esse senso. Porque, de fato, nessa situação desse exemplo que eu dei agora, de fato, assim, por mais que lá atrás eu passei por cima do meu orgulho lá atrás, que, como eu estou dizendo, é de certa forma elevado. Eu sabe, admito isso. Tenho leão no meu mapa. Então, quando eu busquei essa pessoa pra conversar, que eu falei, cara, putz, eu realmente não tô me sentindo bem com o que aconteceu. Quero falar com ele, quero pedir desculpa. Quando eu fiz isso, por mais de uma vez, e essa pessoa falou assim, não, eu não quero conversar, aquilo feriu o meu ego, né? Aquilo bateu no meu ego, aquilo fez com que eu me sentisse muito mal, sabe? Sim. E eu sei que não foi a intenção da pessoa. Ou pode ter sido, enfim. Mas o fato é de que me bateu e eu realmente absorvi aquilo como, cara, que merda, né? Tipo, essa pessoa não quer mais saber de mim. E, como eu disse, sabia que ela tinha o direito de fazer isso. Então eu literalmente respeitei. Só que assim, eu fiz isso uma vez, eu fiz isso duas, fiz isso três. Quando eu falo que a gente precisa ter um calibrador desse orgulho, é porque realmente chega um momento em que a gente de fato tem que falar. Acho que agora você tá se passando um pouco, entende? Assim, você muitas vezes passar por cima do seu orgulho porque você admite que fez algo que não foi legal, é bacana, não tem nada de errado nisso. Só que você fazer isso repetidamente, tipo, lá atrás nessa situação, eu ouvi até de uma pessoa, de uma amiga em comum nossa, que ela falou assim: cara, você não fez nada pra ele além de, tipo, pô, vocês se desentenderam, mas, tipo, você parece estar sendo punida. Parece que ele tá te punindo. Porque você precisa sentir a raiva dele, entende? E eu acho que foi meio que isso que aconteceu mesmo. Só que, assim, realmente eu precisei chegar no momento que eu falei, cara, eu estou permitindo que isso me machuque, estou permitindo e dando um lugar também de poder, entre muitas aspas, né? Mas vamos chamar de poder, para que de fato essa pessoa faça isso comigo. Então eu tô dando de bandeja para que ela me machuque ou, sabe, me pise, seja porque ela quer me dar uma lição, ou seja porque realmente ela não quer falar comigo. Então, assim, seja pelo que for, é melhor você de fato não insistir mais, entende? Mesmo que você, pô, vai ter que lidar com isso, tá bom, lide com isso. Mas, sabe, eu tive que chegar no momento de falar, cara, chega. E foi literalmente o que eu fiz nessa situação, que eu falei, chega. Eu tava, inclusive, sabe, tava inclusive afetando a minha saúde mental, tava inclusive afetando outras questões da minha vida. Então, eu precisei realmente falar assim, não, chega, isso não tem mais o que você possa fazer em relação a isso. Então, assim, chega de sofrer por isso. E, ok, como eu disse, lidei com isso, tal, passou o tempo. Então, lá na frente, quando nessa pessoa em comum sugeriu que a gente conversasse, e ali eu posso estar viajando, mas eu senti que ali essa pessoa estava fazendo isso para sondar o território, talvez a pedido deste meu ex-amigo, não sei. Posso estar viajando, mas eu senti isso. Só que ali, de fato, eu falei que não, falei, cara, não, eu não vou mais remexer nisso aqui, eu não, sabe, passou o tempo da gente falar sobre isso. Porque, primeiro que eu não queria também, tipo, voltar a ter contato com a pessoa e tudo mais, sem simplesmente, como quem simplesmente não aconteceu nada, eu achei que não tinha como isso acontecer, não tinha, sabe? Não tinha como porque eu lembrava do quanto eu tinha sofrido com aquilo, quanto tinha sido difícil para mim, entende? E esse é o mesmo motivo do porquê eu não me vi voltando nesse assunto, sabe? Porque eu lidei com aquilo, lidei, beleza, só que me custou bastante e foi bem demorado, foi bem difícil. Eu voltei para terapia nessa época por conta disso. Então, eu não quis
remexer nisso porque doeu muito para cicatrizar. Então, para que eu vou de novo voltar a cutucar esta ferida e tentar abri-la de novo? Não havia porquê, entende? E aí, neste momento, de fato, o meu orgulho, o meu ego, que for que, né, esteja falando mais alto nesse momento, ele realmente precisa existir, ele precisa estar ali. Porque aí é uma questão até um pouco de autopreservação, né? Porque em muitas vezes você aí deve passar por algo assim, ou já passou alguma vez, mas muitas vezes a gente lida com estes machucados e a gente lida com a cicatrização deles muito a gente com a gente, né? Por mais que as pessoas à nossa volta elas possam estar ali, elas possam ver, elas possam de alguma forma te dar algum apoio, né, e algum suporte, mas eu me vejo muitas vezes falando, né, com Deus, que é a única pessoa, entidade, enfim, que realmente vê tudo, né? Então, muitas vezes eu me pego falando com ele, que só eu e ele, e os meus gatos, que também sempre estão comigo, mas basicamente só eu e ele sabemos, de fato, o quanto aquele momento está sendo desafiador, aquele momento está sendo difícil, sabe? E muitas vezes é só você e ele de fato, né? É realmente a sensação de, cara, isso tá cicatrizando de um jeito muito difícil, mas ao mesmo tempo eu não posso e não vou jamais me esquecer deste momento, porque este momento aqui é o que, enfim, o que baseia toda uma construção de quem eu sou a partir de agora, né? A partir daqui. E aí, como eu falei, por isso que às vezes é o orgulho falando, né? Do tipo, nunca mais, você não vai mais passar por isso. Você tá passando por isso agora, porque você, enfim, precisa lidar com isso. Mas naquilo que você puder fazer para nunca mais passar por isso de novo, você vai fazer. E é daí que vem o não voltar mais para situações que já te machucaram, né? Porque você se cuida, você se autopreserva e porque você se gosta, né? Ou pelo menos deveria, vamos lá. Minimamente você deveria ser a pessoa que mais se gosta, mais gosta de si, primeiramente, para saber que voltar para algo que te machucou neste nível, nesta profundidade de você se agarrar com quem você acreditar aí, para conseguir se levantar, minimamente você deveria, ao se cuidar, ser a primeira pessoa a se falar: nunca mais a gente desce até aqui de novo. Nunca mais. E aí, falando agora, por exemplo, eu acabei de perceber que a forma como eu falei, de repente soa orgulhosa, né? Sou orgulhosa, soa, poxa, pessoa linha dura. E essa é a ideia. A ideia é realmente essa, porque inclusive eu falei contigo aí e falei comigo mesmo de novo, que eu tô sempre reforçando para mim mesma. Só que para além disso, para além do orgulho, para além do que externamente se é visto, né, que é essa atitude, tem pessoas que podem interpretar como arrogância, sei lá. Para além disso, para além do externo, tem um significado interno muito grande, que é o que eu acabei de falar. Eu falando para você aqui, estou reforçando para mim mesma. E esse é o significado muito interno. É muito a gente resgatar, a gente se lembrar daquilo, daquele momento, mas se lembrar no sentido de eu, de fato, estou fazendo o que for, estou dizendo não, estou não indo atrás, estou fazendo, sei lá, a minha parte, porque para lá, para aquela situação, para aquilo ali eu não volto. E eu não posso jamais me esquecer do que foi aquele momento. E como eu fiquei, como eu estava e de onde eu saí, do buraco que eu entrei. Porque se eu esquecer disso,
Se eu me esquecer disso, ou permitir que as pessoas à minha volta se esqueçam disso, e, sabe, voltar para algo que me leve para esse mesmo caminho desse buraco, eu tô fazendo um completo desserviço para mim mesma. E, como eu disse, eu, acima de tudo, preciso me preservar e me amar, né? Eu tenho que estar por mim. Então, não vejo, por mais que o externo possa ver isso como um orgulho e uma prepotência, uma arrogância, por dentro eu sei que, apesar de ser sim o meu orgulho falando, mas é necessário, eu preciso me lembrar disso, porque eu também mereço algo que não me faça voltar para aquele lugar ali, para aquele momento, né? E aí, por isso, voltando ao exemplo que eu dei lá no vídeo, de eu sair de casa, né, e falar com meu pai e tal, quando eu falo ali, não, porque eu faria qualquer coisa, faço qualquer coisa, mas não volto, existe sim um orgulho ali. Como eu disse, eu já confessei que sim. Só que é porque só eu lembro, porque eu tive uma vivência, os meus irmãos tiveram outra, minha mãe teve outra, todo mundo viveu um mesmo contexto, mas cada um vive isso do seu jeito. Então, nesse momento que eu falo isso, é porque eu estou inconscientemente aqui dentro da minha cabeça. Eu estou lembrando de como era a minha vida lá e o que eu vivi lá. E por isso eu estou dizendo que eu não voltaria para aquilo. Uma vez que você sai, você querer voltar, não tem porquê, né? Não teria porquê. E para quem chegou agora de paraquedas aqui neste episódio e nunca me ouviu falar sobre isso, só como um breve, né, comentário aqui, quando eu saí de casa com 16, 17 anos, fui morar com a minha irmã mais velha, né, nós duas saímos de casa, na verdade, foi porque meu pai, ele era alcoólatra e a nossa relação com ele era muito difícil, e ele era muito difícil, e a nossa relação em casa era muito pesada. Então é por isso que eu falo que eu me recordo disso e de outras coisas, quando minha mãe ainda era viva, enfim. Me recordo da relação que eu tinha com ele. E então sair de casa, passar a ter o meu espaço, né, conquistar a minha independência, o meu espaço. E aí me imaginar voltando não é só passar por cima do meu orgulho, mas é também lembrar e passar assim, sabe, por memórias que eu não gostaria de reviver. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu sei que tem orgulho, mas é um orgulho necessário neste caso, né? E aí você pode adaptar para situações suas também. Mas assim, o que eu quero dizer, né? Que é o que eu chamo de não voltar. É porque se uma coisa já não foi tão boa, aquilo já te machucou em alguma instância, não precisa ser algo tão profundo e difícil quanto esse exemplo que eu dei agora, mas pode ser algo que assim, já não foi legal, já te trouxe alguma coisa que não foi bacana. Então, é natural que você não queira reviver aquilo, não queira voltar para aquilo. E eu, honestamente, gostaria muito de falar para você aqui que eu acredito que, de fato, se você decida voltar, que as coisas vão ser diferentes. Que agora pode ser diferente, porque as pessoas mudam, porque as relações amadurecem. E pode ser que seja assim o seu caso. E eu espero de verdade, de coração que seja, porque eu desejo que seja. Mas não é o que de fato, lá no fundo, eu acredito. Eu acredito que a gente muda sim, a gente revê sim coisas, mas a partir dessa vivência anterior e dessa memória, não tem como as coisas serem diferentes por completo, porque essa memória ela sempre vai existir. E o que aconteceu, aconteceu. Não tem como, assim, existe um ditado para isso, né? Que quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. E eu acredito fielmente nisso, que quando a gente fala sobre, não, agora vai ser diferente e tudo mais, pode ser que para quem bateu, entre muitas aspas, tá? Falando de forma figurativa, para quem bateu,
bateu, isso de fato seja possível, porque essa pessoa de fato consiga passar por cima disso. E vida que segue, sabe? Pode ser que para este meu ex-amigo, porque eu bati, assim, eu fui quem provocou a nossa ruptura, né, a nossa briga. Pode ser que para ele, na posição de quem apanhou também, entre muitas aspas, figurativamente, para ele seja muito mais difícil de fato, vou ouvir suas desculpas e vida que segue e a gente deixa para lá. Pode ser muito mais difícil do que eu consiga entender como quem bateu, entende? Então, independente se a pessoa que apanhou, entre aspas, de novo, vai conseguir lidar com isso, e pode ser que ela de fato consiga falar, não, beleza, para mim é, sabe, página virada, tá tudo certo. Mas eu ainda acredito que não tem como ser diferente, sabe? Para um sentido de realmente passamos uma borracha completa em cima disso aqui e seguimos. Isso pode ser muito eu, Érica, sabe? Pode ser muito também um pouco do meu lado, que eu também confesso que tenho, que é bastante. A gente pode chamar aqui de rancoroso, para eu ser bem honesta, sendo bastante honesta. Mas vocês podem dar um nome mais suave. Mas eu vou chamar de rancoroso, sim. Porque sim, eu sei e reconheço que eu, quando sou quem apanha, eu tenho isso, eu tenho esse problema de conseguir. Sabe o que a galera que é bem espiritualizada fala, e eu já ouvi muito, e já tentei fazer isso também, eu confesso pra vocês. Que é de, não, cara, solta, porque a raiva, porque o ódio, o rancor, ele te consome, ele faz mal pra você, não faz mal pro outro, então você tem que libertar, você tem que soltar. Só que eu tenho dificuldade de fazer isso. E eu também acredito que isso acontece de forma natural se ela tiver que acontecer. Porque eu acho que eu falei isso em algum episódio também, que eu não nutria nenhum sentimento assim pelo meu pai um pouco antes dele partir. Porque ali, de fato, eu já tinha conseguido, graças a Deus, libertar o que tinha acontecido e era isso, sabe? Ali, de fato, eu consegui dar o perdão e tá tudo certo. E eu acho que ali eu realmente me senti bem fazendo isso, sabe? Mas foi algo natural, foi algo que simplesmente aconteceu, não foi algo que eu fiquei me falando e me forçando a fazer. Sempre que eu me falo e me forço a fazer, ou que as pessoas me falam e querem me forçar a fazer, não adianta, eu não consigo, não é tão simples. E até às vezes, se eu ficar revivendo aquilo, vai ser ainda mais difícil de eu fazer isso. Então, sim, posso dizer que por conta deste meu lado um pouco rancoroso, ou muito, não sei, eu tenho essa dificuldade, de fato tenho. E aí, então, eu vou lidar, sabe? Vou lidar com o acontecido. E vou, enfim, se for algo que eu causei, como nesse caso, eu vou lidar com as consequências. Se não foi algo que eu causei, mas de alguma forma a gente sempre tem participação nas coisas, né? Mesmo que não seja a nossa intenção. Mas vamos dizer que, ok, você, por mais que você seja quem apanhou, ainda assim, ou eu, né, vou dar meu exemplo. Se eu ainda fui a pessoa que apanhei, eu vou lidar com aquilo, né? Porque eu vou ter que, ao menos, de alguma forma, seguir em frente, seguir o baile. Eu vou seguir, eu vou lidar, eu vou deixar a vida rolar, vou deixar a vida andar. Mas, como eu falei, isso não vai sair da minha mente. Eu não vou conseguir esquecer por completo aquilo. E aí, quando e se, por algum motivo, eu tiver revivendo, voltando para algo que me lembre aquilo, que me remeta aquilo, eu vou lembrar daquilo e não vai ter como eu não lembrar. E isso vai estar ali. E isso é o que vai despertar, né? Dar esse gatilho do meu orgulho de falar, não, você se lembra? Você se lembra lá? Quando tava tu falando com Deus, dizendo para ele ali, chorando, que só ele sabia o que estava passando.
Mas você se lembra que você confiou justamente nisso pra sair de lá, pra se levantar, pra agora que tu tá aqui fora, que tu saiu, tu querer voltar? Que nem a Ivy, que eu não consigo fazer tão rápido que nem ela, mas não consigo. Mas você sabe o meme da Ivy com o Babu. Enfim, não. 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 Eu acho que talvez. Olha, dei o exemplo da Ivy agora, até trazendo um pouco atualmente pro Big Brother. Você vê que agora tá todo mundo entendendo a Ivy. A Ivy se redimiu anos depois. Ela que era, né, a perseguidora rancorosa. Olha só, e agora, né, que né, o tempo muitas vezes inocenta as pessoas. No caso da Ivy, isso é fato. Agora todos nós entendemos o porquê a Ivy era tão obcecada do Babu sair. Porque nós ficamos assim, eu falo por mim, fiquei assim nesses últimos dias, votando justamente porque estava obcecada do homem sair. Mas enfim, voltando para o assunto. Aí vem então esse meu orgulho para dizer não, não senhora. Mesmo que tu queira fazer isso contigo, eu não vou deixar. Se tem que alguém dizer que não, se tem que alguém tacar água na tua cara e falar, mulher, acorde, vai ser eu então, não vou deixar não. E é aí que o Kingo do orgulho é necessário, é aí que ele brilha, é aí que ele, né, protagoniza o seu momento. E se você for uma pessoa que de fato ouça ele, né, que não seja alguém que com muita facilidade passa por cima do seu orgulho e não, vou voltar, você provavelmente vai ouvir e vai falar realmente. Nunca errou, Kingo sensato, de fato, não. Melhor não. Vamos deixar como tá, vamos deixar baixo. Eu tô bem agora, pretendo ficar assim, continuar desse jeito. Mas, concluindo meu pensamento aqui, que eu tô divagando muito, tô saindo um pouco do assunto. Concluindo meu pensamento sobre essa história de voltar. Eu, de fato, vou ter dificuldade de lidar com a ideia de voltar para algo que me machucou. Dificuldade é pouco, provavelmente eu não vou voltar mesmo. E aí, tem um ponto delicado, né? Porque isso eu tô falando de mim. Mas se o ponto que machucou quer muito voltar, ou enfim, reaparece como quem nada aconteceu. Aí é o momento de você dar aquela calibradinha no orgulho, porque assim, gente, fala aí, eu tenho um exemplo, mas não sei se é bom eu falar ele aqui, mas enfim, é bom você dar uma calibrada, porque senão, se você deixar o orgulho nessa hora falar e aflorar, sabe o que você vai fazer? Você vai querer ter o gosto da vingança, o gosto do pisar, sabe? De ser você. Sabe aquela frase também que se fala muito de que o sonho do oprimido é ser o opressor? Pois é. É aí neste momento que você vai querer ser o opressor nessa situação. E não seja, tá? Que não é legal. Mas falando figurativamente, pelo amor de Deus, você falar assim, pois agora eu vou. Sabe que você ficou lá me ignorando, me pisando, me pisoteando? Pois agora tu vai ver na mesma moeda e vamos ver se você gosta. E aí, por isso que eu falei que você tem que calibrar muito bem seu ego, seu orgulho nessa hora, para você não perder a mão. Tô dizendo que você não possa fazer isso, porque eu não sei o que é que você tá passando aí, não posso também ser hipócrita de dizer que eu não faria, dependendo da situação, eu também te diria que merece sim, tá? Então não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas ainda assim é importante que você calibre o quanto você vai fazer isso, o quanto vale a pena para começo de conversa, tá? Porque toda reação ali, assim, toda ação nesse sentido, principalmente vingança, gera um certo karma. E aí, sabe, é importante que você saiba lidar bem com o que você quer bancar aí como pendenga, sabe? Mas, falando sério, né? Também é assim, você pensar, poxa, sabe, vale a pena? Eu preciso mesmo, assim. E eu acho que mais do que isso é também você dosar
para você também não ser cruel, você também não ser, sabe, você não, de repente, não exceder um nível ali de pagar na mesma moeda, entre aspas, e fazer algo que de repente é até pior, sabe? E aí, assim, você acabe se corrompendo para algo que às vezes você vai falar, cara, essa nem sou eu, essa pessoa nem sou eu, só que eu fiquei tão cega por isso, e eu vi essa oportunidade tão na minha cara de fazer isso, de pisar nessa pessoa, ela tá vindo aqui me procurar, me pedindo desculpa, pois agora que eu vou pisotear nela, pode ser que na hora te dê um prazer enorme, você se sinta muito bem. Mas existe uma chance muito grande que também, num futuro próximo ali, você se sinta muito mal. Então é importante que você faça essa calibração antes. Se você for uma pessoa boa, né? Se você não for uma pessoa boa, provavelmente você não vai. É só mais uma quinta-feira para você. Mas espero que as pessoas que me ouvem aqui sejam todas pessoas boas de coração bom, né? E aí a gente não faz isso com o amiguinho, né? Não por prazer. A gente, se tiver que dar uma liçãozinha ali, porque a vida às vezes faz a gente, né? A gente é o caminho para o aprendizado das vezes das pessoas. Eu sei disso. Mas não vamos pesar a mão, não vamos perder a linha também, porque não é também para sair pisando nos coleguinhas e sendo escroto, tá? Vamos combinar, por favor. Mas é isso, gente. Em resumo, o voltar para mim não é uma opção, não é uma opção boa, sabe? Claro, assim, gente, se eu estiver falando, sabe, assim, vamos dar um exemplo leve. Se você tá pensando aí numa situação em que, poxa, vocês discutiram por uma coisa muito boba, tipo, um deixou de responder o outro no WhatsApp. Ai, tá bom, gente. Tá. Isso aí dá pra perdoar. Isso aí, pô, volta, entendeu? Se esse é o problema e você quer voltar, volta. Entendeu? Isso não é um problema. Tô falando de coisa mais séria, tô falando de situação em que de fato te machuque, entendeu? Que é tipo assim, pô, essa pessoa me pisou, me espizinhou e passou por cima e eu tive que, só eu sei o que eu tive que lidar a partir disso. Aí é que eu acho que eu voltar é um pouco, eu diria impossível, porque é difícil você se imaginar voltando, né? Ao menos deveria, tá? De novo. Calibre seu orgulho aí, calibre sua, sei lá, sua prepotência, o que você quiser chamar, tá? Seu ranço, seu. A gente, todo mundo tem, eu acho, que esse pequeno nível de amargor, de amargura, de mágoa, sei lá, chama do que você quiser. Rancor, como eu falei, seja o que for. Calibra um pouco disso aí, porque às vezes a gente realmente precisa deles para nos lembrar dos baratos. E a gente não pagar de doido de novo, né? Voltar pro negócio que te fez mal, te deixou no chão, mulher, pelo amor de Deus. Não, né? Não vamos fazer isso com a gente, né? Bom, mas é isso. Falei, não sei nem se fez sentido o que eu falei, porque realmente saiu um vídeo como lá no começo, que era só falação solta, que às vezes fazia sentido e às vezes vocês gostavam. Então eu espero que vocês gostem desse episódio aqui também. Como eu falei, é um episódio 50, episódio que tem um gostinho bom aqui pra mim. Então eu espero que vocês realmente gostem. Comentem aqui pra mim o que vocês acham, o que vocês pensam. Se vocês já voltaram aí com exes, amizades, o que for aí que vocês quiserem me contar aqui também, me contem. Se vocês não voltaram e for a pessoa que, tipo, fez ali a vingancinha, me conta aqui também, porque às vezes eu vou querer saber, sabe? Às vezes é divertido saber, dependendo da situação, se a pessoa mereceu. Às vezes é legal a gente saber, eu posso te enaltecer aqui nos comentários, tá? Vamos trocar essa ideia aí. Curte o vídeo se você gostar, tá? Que ajuda muito ele a circular para mais pessoas. E se inscreve aqui, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo pra gente trocar essa ideia, tá bom? É isso então, vou ficar por aqui. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.